Olá, de novo, conforme prometido, eu estou aqui na sexta-feira. Opa, houve um pequeno problema técnico aqui. Para conversar com vocês sobre vários assuntos, não é? Nos dois vídeos que eu gravei anteriormente, alguns comentários foram um pouco agressivos. Aliás, um pouco não, bastante agressivos. Me xingaram, me insultaram, né? Então eu deletei esses comentários porque eram muito agressivos. Eu admito o contraponto, eu admito a opinião contrária, mas ela tem que ser apresentada com um certo cavalheirismo, com uma certa educação, e não xingando, chamando eu de velho babaca. Velho eu sou, agora babaca eu estou longe de ser, né? Então, isso aí eu deletei. E se repetirem mais desse tipo de comentários, eu vou deletar, mas antes eu vou levar ao conhecimento do Facebook, né? Exatamente. Bom, mas como eu estava dizendo, vamos começar a falar de várias coisas. Olha, sobre o Oriente Médio, as coisas estão esquentando. A guerra que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes e seus aliados estão fazendo contra o pobre do Iêmen está esquentando. Está esquentando. Realmente. Não sei o que vai levar isso aí a uma guerra generalizada em que pode o Irã participar. Outra questão também é a questão das penalidades, das sanções dos Estados Unidos contra o Irã, né? Também está esquentando, mas eu acho que aí não sai uma guerra direta entre Irã e Estados Unidos. Não, porque eu acho que nenhuma das partes é idiota suficiente para apertar o gatilho pela primeira vez. Eu acho que vai haver conversações, vai haver guerra de palavras, né? Guerra fria, né? Xingamentos e tal, mas eu acho que as vias do fato eles não vão chegar. Bom, mas também tem uma questão no Oriente Médio que está para ser revelada, que é a questão palestina. O Mr. Trump pretende, logo depois do mês de Ramadã, revelar a solução dele e do genro dele para a solução para a Palestina, que não é uma solução, é um problema que os palestinos e os árabes livres não vão aceitar. Então aí pode haver um conflito realmente, né? Não vai haver aceitação. Bom, mas isso tudo nós vamos deixar para sexta-feira que vem. Hoje eu quero falar dos meus livros, tá? Então hoje vai ser um pouquinho de literatura, né? Aqui está o primeiro. Mohamed o Latoeiro. Mohamed o Latoeiro já se esgotou, tem ainda um resquício em algumas livrarias, e talvez em sebo vocês encontrem o livro usado, né? Mas se Deus quiser, eu já estou tratando com a editora para fazer a segunda edição. Esse aí eu considero ele a minha obra inicial, que todo mundo considera como o forte da minha obra literária, né? É a história de um imigrante que vem da Síria para o Brasil no início do século XX, né? Fugindo da fome, fugindo das guerras que havia lá na Síria, no Oriente Médio de um modo geral, né? Ainda resquício da Primeira Guerra Mundial, né? Então ele vem ao Brasil,
e entra em choque com a civilização, com a cultura ocidental brasileira. Então ele tem os amores e os desamores dele. Esse livro, por sinal, o Mohamed o Latueiro, né, que vocês viram, Mohamed o Latueiro, já foi tese de doutorado nos Estados Unidos, modéstia à parte. Tese de doutorado, né? 2 nos Estados Unidos, 2 teses de doutorado, né? Que os doutorandos obtiveram doutorado com louvor. É isso aí. Bom, vamos ao segundo livro. Ao segundo. O primeiro, Mohamed o Latueiro, foi publicado em 2009. Aí em 2011 veio O Muçulmano e a Judia. Está aqui ele, ó. O Muçulmano e a Judia. O Muçulmano e a Judia já está também quase esgotado. Já vai ir para a segunda edição. É uma história de amor entre 2 brasileirinhos, né? Ele é filho de árabes palestinos, nascido aqui na nossa região, em Canoas, e ela é filha de judeus, ela é brasileirinha também, filha de judeus imigrados, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e antes também, uma parte da família veio antes e a outra parte veio durante a Segunda Guerra Mundial, e se encontram na Palestina, Israel. Palestina, Israel, eu chamo os 2. E lá eles se conhecem. E por serem gaúchos, existe uma afinidade entre eles que vai se desenvolvendo em amor. Vocês já imaginaram, ela judia e ele muçulmano. Com licença. E aí vocês já podem imaginar os conflitos, né, entre ambos, cada um defendendo o seu lado, né, mas mesmo assim o amor prevalecendo. A questão é, será que ele prevalece? Né? Então eu deixo a critério dos meus amigos e leitores. Esse livro, O Muçulmano e a Judia, já obteve o livro do ano aqui no Rio Grande do Sul, já obteve o prêmio do livro do ano aqui no Rio Grande do Sul, em 2012. Ele foi publicado em 2011, O Muçulmano e a Judia. Vamos ao terceiro. Esse é o terceiro. O Escriba de Granada. O Escriba de Granada, eu também considero uma obra, modéstia à parte, uma obra maravilhosa minha. Não quero ser, nesse caso não quero ser modesto. Bom, o Escriba de Granada, ele foi publicado em 2014. São 2 histórias em uma só. A história do Jorge, que nasceu do relacionamento de uma prostituta e um espanhol da Andaluzia, jogador de sinuca, malandro, que conheceu a dona do bordel e ela engravidou e teve o Jorge. Né? O Jorge sai em procura e o jogador de sinuca abandona a família, abandona o filho e a mãe. E a mãe, então, para criar o filho, coloca ele numa escola, num internato de padres. Bom, Jorge cresce, cheio de traumas, cheio de frustrações, né? Lá pelos 60 anos de idade, ele vai à procura do pai, porque ele culpa o pai pelo abandono dele e da mãe e pelos traumas que ele passou. Então ele acaba indo para a Andaluzia, onde lá um arabista, um estudioso da cultura árabe,
diz para ele que a casa do pai dele, isso depois de uma pesquisa na igreja local, registro do pai e tudo mais, né, o romance narra toda esse desenrolar da história. E ele acaba indo para a cidadezinha onde o pai nasceu e vai na casa onde o pai nasceu. E ele descobre ali que aquela casa tem 500 anos de idade, com poucas modificações no aspecto arquitetônico dela. E ali o arabista esse descobriu um papiro, vamos dizer assim, né? Um papel antigo escrito em árabe, que é do escriba de Granada, do último escriba, do último rei, né? Que governou Granada, o último reino árabe, o último reino muçulmano, e entregou as chaves de Granada, depois de perder várias batalhas, aos reis católicos Fernando e Isabel. E quem narra essa história é o escriba, propriamente dito. E ele fala de todas as mazelas que ele sofreu desde que entrou para trabalhar para o rei árabe, o sultão árabe daquela época, né? De 1400 e porrada, 1400 e pico, e também os amores dele com a sultana. A sultana traía o rei para estar com ele. O grande amor dele foi a sultana, né? Bom, mas daí o final, qual é a ligação entre os dois, entre o Jorge vivendo atualmente e o escriba que viveu há 5 séculos atrás, ou 6 séculos atrás? Aí o livro vai dizer qual é a ligação. Finalmente, esse é o meu 4º livro, O Amuleto de Leila. O Amuleto de Leila. Podem ver ali que tem um amuleto ali em cima na capa, né? O Amuleto de Leila. Esse foi lançado agora em 2017, há 2 anos atrás. É o meu 4º livro. Esse também narra uma história de amor entre uma palestina muçulmana criada por pais tradicionais, conservadores muçulmanos, tá? Mas ela é brasileira, nascida aqui, na nossa região, tá? E o filho de um pastor protestante, de um pastor ultraconservador de uma cidadezinha aqui do interior, onde eles mal falam português. O alemão ali é a língua predominante. Então, essa história de amor também tem os seus pontos negativos. Ambas as famílias, né, não querem que seus filhos tenham relação ou tenham casamento com o outro, né? Por exemplo, a filha do muçulmano, do palestino muçulmano, perdão, a filha do palestino muçulmano não pode casar com o filho do pastor conservador, de forma nenhuma. Meu Deus do céu, é caso de lavagem de honra. Da mesma forma, o filho do pastor, um pastor muito conservador, né, daqueles ultra, para não dizer outra palavra, ultra reacionário, ultra conservador, também não quer que o filho dele se case com uma moça muçulmana. E aí surge o conflito de novo. Isso é interessante. Bom, então são esses 4 livros. Mohammed o Latueiro, o primeiro. O Muçulmano e a Judia, o segundo. O terceiro é o Escriba de Granada. E o 4º é o Amuleto de Leila. E eu estou escrevendo agora o 5º. Mas não vou dizer do que se trata, por enquanto. Por enquanto, a fórmula está em segredo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. De novo, se gostarem, ponham um like, curtam. E também se associem ao canal. Por favor, se inscrevam no canal. Ok? Eu fico muito grato pela atenção de vocês. E outra coisa, por favor, de novo, reitero, não insultem, porque senão eu vou denunciar e vou deletar. Muito obrigado, forte abraço, um beijo a todos.